Graça e paz, é um prazer estar te servindo por meio da palavra de Deus. Provavelmente você já ouviu falar a respeito da tentação de Jesus no deserto. Os 3 níveis de tentações: tentação no corpo, tentação na alma e tentação no espírito. A pergunta que nós precisamos fazer é: por que o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo? Simples. Provavelmente você já disse ou já ouviu alguém dizendo que Jesus ele era 100% homem e 100% Deus. Mas não precisa ser muito inteligente para entender que não tem como alguém ser 200% nada. Ou seja, ele era totalmente homem e totalmente Deus. Tinha 2 naturezas. Quando nós falamos da pessoa de Jesus, nós estamos se referindo à humanidade do Cristo. E quando nós falamos do Cristo, nós estamos falando da divindade de Jesus. Ou seja, ele era totalmente homem e totalmente Deus. Quando o Espírito Santo levou Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo, a ideia era que o Cristo começasse a ser revelado. Ou seja, quando o Espírito Santo te conduz ao deserto, entenda uma coisa: ele deseja que Cristo seja revelado em você. Então não reclame dos seus desertos e utilize isso como uma oportunidade para que Cristo possa ser expressado através da sua vida. Voltando para o texto, nós vemos que Jesus foi tentado em 3 níveis diferentes. No primeiro nível, o nível do corpo. Ou seja, o diabo disse para ele: se tu és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pães. O que ele disse? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, mesmo ele tendo poder para transformar aquelas pedras em pães, ele não fez. Porque ele não segue, ele não se move por qualquer orientação. Isso me faz lembrar, há uma semana mais ou menos, eu estava em uma mesa de reunião, onde uma das pessoas disse que estava em um evento de tênis, e nesse evento tinha pessoas muito bem-sucedidas, e uma delas era um bilionário, uma pessoa com muito recurso. Eles pediram uma água para beber, e essa água veio em uma taça chique e tal. Só que quando a água chegou, aquele bilionário pegou aquela taça, virou para a luz do sol, começou a analisar e percebeu que a taça estava um pouco suja e pediu para trocar, porque ele queria beber água em uma taça limpa. No primeiro momento, a pessoa que estava na reunião onde eu estava presente disse que naquele momento pensou: ah, mas que cara otário, algo do tipo. Depois ele percebeu e aprendeu algo. Qual foi a lição? Não podemos aceitar qualquer coisa. Claro que, nesse sentido, nesse contexto do evento de tênis, é um contexto diferente, mas Jesus fez algo parecido. Ele não seguiu qualquer orientação. Embora ele tivesse poder para transformar aquelas pedras em pães, ele não fez, porque ele não se move por qualquer orientação. Então o conselho que eu te dou é: não se move por qualquer conselho, não se move por qualquer orientação, mesmo você tendo capacidade para fazer e realizar. O segundo nível de tentação foi na alma. O diabo levou Jesus no alto do pináculo do templo, e lá ele sugeriu que Jesus utilizasse a palavra de Deus por si mesmo, fora do governo do Pai. O que o diabo disse? Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui, porque Deus vai dar ordem aos anjos para que eles te auxiliem. O que Jesus fez? Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Qual foi a ideia dessa tentação na alma? A ideia foi levar Jesus a praticar a palavra de Deus fora do governo de Deus. Então, cuidado com isso. Cuidado com ideias, com orientações, onde você até utiliza, até pratica a palavra de Deus, mas fora do governo de Deus, fora da orientação do Espírito. Cuidado com esse tipo de tentação, porque ela também vem do diabo. Não utilize a palavra para governar baseado em si mesmo. Utilize a palavra, pratique a palavra, mas debaixo do governo de Deus, debaixo da orientação do governo do Espírito Santo. E o nível mais profundo da tentação foi quando o diabo levou Jesus em um monte muito alto, ou seja, significando, simbolizando, tipificando a tentação no espírito, que é o local mais profundo do ser humano. E o diabo entendeu, o diabo sabe que a adoração mais profunda e verdadeira vem do Espírito. E lá no alto do monte ele disse: olha, se você prostrado me adorar, eu te entrego os reinos do mundo. Ou seja, o diabo quis dar os reinos do mundo por meio da adoração. Porém, Deus entregou a terra a Cristo por meio da morte. Eu não sei se você sabe, mas tem um salmo que diz que os céus são os céus do Senhor.
mas a terra ele entregou aos homens. O que os homens fizeram? Por causa do pecado, por causa da rebeldia, acabaram entregando o governo da terra ao diabo. Mas eu tenho uma boa notícia. Cristo se fez homem. E como homem ele venceu e Deus lhe entregou o governo da terra. Mas talvez você pense, Aguinaldo, o mundo jaz no maligno. Sim, o mundo jaz no maligno e não do maligno. O mundo, a terra não é do diabo. O sistema maligno pode até ser, mas a terra é de Cristo. O que o diabo tentou dar a Cristo em troca de adoração, Deus deu por meio da morte. Sabe o que me faz refletir? Tem muitos crentes que preferem adorar ao diabo do que morrer para Deus. Eu preciso te dar um conselho e uma orientação. Ao invés de querer benefício do diabo em troca de adoração, prefira morrer para Deus por meio do sacrifício de Cristo Jesus, por meio da fé, e usufrua, desfrute como filho de Deus das bênçãos de Deus. Mas não queira as bênçãos em troca de adoração ao diabo. Não negocie a sua adoração. Reflite nesta palavra e que Deus te abençoe.